Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Gustavo, aqui do NEAF. Gente, é o seguinte, nesse vídeo a gente vai fazer uma rápida conversa aí, uma rápida abordagem de alguns aspectos que envolvem as pessoas com deficiência e muitas vezes as pessoas desconhecem, né, a origem de certas coisas que a gente lê pela imprensa, que a imprensa divulga e tudo mais. Bom, primeira coisa, pessoal, que é importante a gente conhecer diz respeito a algumas particularidades em relação às normas de aposentadoria das pessoas com deficiência, portadoras de deficiência, tá? Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, tem dois artigos na Constituição que tratam de regras de previdência, regras de aposentadoria. Temos o artigo 40 da Constituição, que está na tela para vocês, e temos o artigo 201 da Constituição. Qual a diferença entre o artigo 40 e o artigo 201? O artigo 40 trata do regime próprio de previdência social, ou RPPS, que é aquele regime que se aplica aos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Isso quer dizer o seguinte, para aqueles que ingressam na administração pública na via ou pela via do concurso público e se tornam servidores efetivos, esse pessoal, via de regra, tem um regime próprio de previdência social, com regras próprias, tem um normativo próprio a eles, por isso que se chama regime próprio, não é verdade? Agora, o 201, pessoal, é o que a gente chama do regime geral de previdência social, o RGPS, que alcança aí os demais trabalhadores brasileiros, né, os trabalhadores autônomos da iniciativa privada, aqueles que ocupam cargos em comissão na administração pública, ou seja, que estão nos quadros da administração, mas que não prestaram concurso, a todos eles se aplica o que a gente chama de RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Beleza? Que aí esse RGPS é gerido, né, é administrado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Beleza? Então são regimes, pessoal, distintos, mas algumas coisas são próximas ou são idênticas em ambos. Uma das coisas que a previsão constitucional é idêntica em ambos diz respeito justamente a pessoas com deficiência. Por que eu digo que existe essa identidade ou esse emparelhamento entre os dois regimes neste aspecto? Veja que no artigo 40, que fala aí do regime próprio, ou seja, a aposentadoria de servidores públicos, tá joia? A gente tem o caput do artigo 40, né? Tá aqui o caput, depois vocês podem ler com calma. Ele fala, né, que servidores titulares de cargo efetivo terão um regime de previdência próprio, solidário, contributivo e tudo mais. Aí no parágrafo 4º do artigo 40, a gente tem o seguinte, essa redação vale a pena ler, e nisso o artigo 201 é bastante similar, né? Logo a gente dá uma olhadinha na redação do artigo 201, vocês vão perceber que são redações bastante semelhantes. O parágrafo 4º do artigo 40 nos diz o seguinte, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime deste artigo, ou seja, né, você não pode atribuir critérios diferentes para as regras de aposentadoria de servidores públicos em geral, né? Isso que quer dizer, isso que o artigo está dizendo até aqui, né? Até antes dessa vírgula, a gente tem a regra geral. Então, o artigo 40, para resumir, fala o seguinte, olha, as regras para se aposentar são essas, todas essas que estão no artigo 40, aí o parágrafo 4º vem e diz, olha, não se pode estabelecer critérios diferentes para que diferentes servidores públicos tenham seu tempo de contribuição contado, suas idades mínimas, enfim, preencham os requisitos para a aposentadoria. Esses requisitos devem ser uniformes, devem ser horizontais, aplicáveis a todos os servidores públicos. E aí vem as exceções. Continuando a leitura do parágrafo 4º, vem as ressalvas, né? Então, ressalvados nos termos definidos em leis complementares, isso aqui é muito importante, tá? Já eu comento um pouquinho mais sobre essa lei complementar. Então, a ressalva, né, a exceção à regra geral, tem que estar prevista em lei complementar. Os servidores que se enquadram nos seguintes casos, portadores de deficiência. Então, pessoal, retomando mais uma vez, servidores públicos que possuam deficiência física e essa deficiência está prevista em lei complementar, então eles podem ter aí critérios diferenciados ou regras diferenciadas para se aposentarem, tudo bem?
Isso é interessante saber disso, né? Então, eles podem ter uma idade mínima diferenciada, podem ter um tempo de contribuição menor do que os outros servidores públicos, enfim, basta que uma lei complementar, né, como está aqui para vocês, trate sobre isso, né? Que aí o servidor público vai ter esses critérios diferenciados para poder se aposentar. O servidor público portador de deficiência, beleza? Ao lado do servidor portador de deficiência, também podemos ter critérios diferenciados para aqueles que exercem atividades de risco. Exemplo típico aqui, policiais militares. Policiais militares tem uma lei complementar, inclusive, da União, que trata sobre isso, não é? Que eles têm aí, via de regra, eles têm um tempo de contribuição menor, um tempo de exercício da atividade policial menor do que aqueles que exercem outras atividades, né? Justamente pela penosidade, pelo risco, né? Que a atividade de policial militar em si possui. E aí o inciso terceiro, né? Outras atividades que sejam exercidas em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física do trabalhador, neste caso do servidor público. Então, algumas funções na administração pública que são penosas, né, que podem comprometer a saúde do servidor, então também podem ter aí critérios diferenciados para se aposentarem, né, para as suas aposentadorias. O importante disso tudo, pessoal, primeira coisa que você tem que saber para a sua prova, que fica como dica, né? É que portadores de deficiência, então, podem ter regras diferenciadas, podem ter requisitos e critérios diferenciados, aí como está no parágrafo 4º, ao lado de atividades de risco e atividades de condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Tranquilo? Isso daqui, pessoal, repito, a gente está falando aí de servidores titulares de cargos efetivos, estamos falando do RPPS, mas isso se repete no artigo 201, que é o artigo que trata do RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Veja que lá o parágrafo 1º diz basicamente a mesma coisa que o parágrafo 4º que nós acabamos de analisar. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão das aposentadorias. É vedado. E aí vem a ressalva, né? Ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de portadores de deficiência. Então vejam que neste aspecto o 201 e o artigo 40 são bastante semelhantes. A única coisa é que aqui no parágrafo 1º do 201 você não encontra atividades de risco, né? Aqui ele fala somente daquelas atividades que prejudicam a saúde ou a integridade física e portadores de deficiência. Atividade de risco não está aqui no artigo 201, que trata do RGPS. Beleza? Aqui, pessoal, também fala-se, a Constituição também menciona a necessidade de uma lei complementar para tratar destes assuntos aqui, né, para fazer essa previsão, para dizer quais são os critérios diferenciados para a aposentadoria dessas pessoas, né, portadores de deficiência e essas atividades que prejudicam a saúde. Também uma lei complementar, então gravem isso, pessoal, para sua prova, lei complementar para atribuir critérios diferenciados de aposentadoria, beleza? Isso cai demais em prova, as bancas gostam de pegar, né, dizendo que é uma lei ordinária que pode prever isso. Não é, lei complementar, combinado? Gente, seguinte, a lei complementar do RGPS existe, é a lei complementar 142 de 2013. A lei complementar lá do artigo 40 que nós acabamos de ler também, essa lei complementar aqui, essa não existe. O Congresso Nacional ainda não aprovou, né, não houve a promulgação dessa lei complementar do RPPS. Mas a do RGPS existe, é a lei complementar 142 de 2013. Tranquilo? Agora, claro, por analogia, tranquilamente, é possível, né, melhor dizendo, que se aplique a Lei Complementar 142 para os servidores públicos titulares de cargos efetivos que integram o RPPS. Né? Digamos que, por analogia, né, o judiciário, se provocado a se pronunciar sobre isso, muito provavelmente ele vai fazer, né, vai se utilizar do critério da Lei Complementar 142. Num caso, né, eventualmente, seria algo bastante parecido em relação à greve dos servidores públicos. Né? Um famoso mandado de injunção que foi apresentado lá no STF, em que se questionava a lacuna de uma lei
que prevê a questão da greve para os servidores públicos, a decisão do Supremo foi justamente utilizar a lei de greve que vale para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, se aplicando, né, a decisão do STF é que se aplica para a greve de servidores públicos a Lei Geral de Greve, que é a lei aplicável aí aos trabalhadores em geral. Então, a solução numa eventual controvérsia acerca disso, muito provavelmente, né, fazendo analogia entre os casos, seria que o judiciário admitisse, né, que essa lei, enquanto não for publicada a lei complementar lá, que o artigo 40 faz alusão, né, menciona, que se aplique então a lei complementar 142 de 2013. Seria uma solução caso houvesse uma controvérsia nesse sentido. Gente, para fechar então essa dica aí que diz respeito às pessoas com deficiência, é bacana a gente também lembrar do seguinte, uma previsão constitucional bastante importante que nem sempre as pessoas conhecem, está lá no artigo 203. O artigo 203 fala da assistência social. Lembrando vocês que a gente tem o sistema, podemos dizer assim, de seguridade social. Seguridade social, ela tem 3 espécies. Então, seguridade social é um gênero, é algo mais abrangente com 3 espécies, que são previdência social, saúde, né, SUS, Sistema Único de Saúde, e assistência social. Então, seguridade social é igual a previdência social, mais saúde, mais assistência social. A assistência social não é algo que você deve assemelhar à Previdência Social, porque só acessa os benefícios da Previdência Social aqueles que contribuem, né? Não é à toa que se chama Instituto Nacional do Seguro Social. Previdência Social tem um aspecto de seguro, ou seja, só usufrui dos benefícios previdenciários aqueles que pagaram de alguma maneira, em alguma medida, né, durante sua vida, por um período ou por anos, enfim. Aí sim pode-se usufruir dos benefícios da Previdência. Agora, a assistência social, não. A assistência social basta que as pessoas preencham os requisitos da lei para terem direito de acessar os benefícios da assistência social. Perfeito? Dentre os benefícios da assistência social, eu destacaria o que está no inciso 5º do artigo 203 da Constituição. Esse inciso 5º nos diz o seguinte, pessoal: pessoas com deficiência e idosos que não possuam meios para a sua sobrevivência, não têm recursos materiais, nem suas famílias possuem condições de mantê-los, né, minimamente. Então, a essas pessoas vulneráveis que não possuem meios, idosos e portadoras de deficiência, então a Constituição garante a elas o pagamento de um salário mínimo de benefício mensal, beleza? Então, recapitulando, idosos e pessoas com deficiência que não possuam meios, né, não tem como se sustentarem, não é? E suas famílias também não podem sustentá-las, então a Constituição garante a essas pessoas um benefício de um salário mínimo, né, a título de assistência social. Então não precisa ter contribuído nada para receber esse salário por parte aí a título, né, de assistência social. A esse benefício, pessoal, a gente dá um nome, né, a legislação atribui o nome de benefício de prestação continuada, ou BPC. Esse nomezinho, né, benefício de prestação continuada, vira e mexe, a gente vê aí notícias da imprensa, não é? Jornalistas muito comentam sobre isso, né, se vai reajustar o valor do benefício, se não vai e tal. O fato é que esse benefício ele está previsto aqui na Constituição, então ele alcança aí as pessoas com deficiência e idosos hipossuficientes, vulneráveis, que não têm condições de se manterem, né, não têm recursos materiais para se manterem e suas famílias também não possuem. E aí é garantido a eles, então, o BPC. O BPC, pessoal, é no mínimo um salário mínimo, poderia ser maior, né, mas o que a Constituição garante é no mínimo um salário mínimo a essas pessoas, né, que são aí hipossuficientes e precisam desses recursos para a sua sobrevivência. Beleza, pessoal? Então é isso. Dicas rápidas aí, fala um pouquinho de pessoa com deficiência, mas a gente acabou aproveitando para tratar aí um pouquinho de regimes de previdência próprio, geral, e também um pouquinho de seguridade social / assistência social. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado. Fiquem conosco, acompanhem nossos vídeos. Um abraço para vocês. Até mais.